Olá, eu sou a Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa mais que querida, que o tempo me trouxe como uma boa surpresa, Fernanda Landgraf. Ela é fisioterapeuta, proprietária e empresária do Instituto Fernanda Landgraf, lá em Rondonópolis, e nós vamos bater um papo sobre tudo o que envolve a área da saúde, coluna e todas as demandas que ela atende lá. Então, fique atento. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve. A sua participação é importante para nós e para você também poder compartilhar essas informações com todas as pessoas que você julgar que precisam, que podem se beneficiar. Tudo bem, Fer? Tudo bem, Ju. Boa tarde. Bem-vinda, né? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Venho diretamente de Rondonópolis, rever a nossa querida Primavera, que faz parte da nossa história. Foi uma grata surpresa, né? Até falei hoje no Instagram, quando você chegou, eu estava gravando sobre isso. O tempo, ele é implacável para algumas coisas, Sim. Como a vida da gente cruza com algumas pessoas, né? E quando eu comecei o PVA, eu sempre falei, gente, eu tenho tanta história cruzada com tanta gente, eu quero comentar, falar sobre isso. E você é uma dessas, né? Eu até perdi a noção do tempo. Eu acabei de falar que eu achava que a gente tinha se conhecido em 2019, e você trouxe na memória aqui que foi em 2010. Na verdade, 2010. 2010. No ano que nós moramos aqui em Primavera. E é isso mesmo, né? Como que o tempo ele faz esse trabalho em círculo, né? E as pessoas, elas entram, em algum momento elas saem, depois elas retornam. E você vai linkando as informações, os acontecimentos, e você vê que tudo isso faz parte da sua história e que contribui de uma forma muito positiva. É bem isso, a gente deixa um pouquinho quando você vai e leva um pouquinho também, né? É isso aí. Para quem não conhece a Fer, né, a gente vai falar um pouquinho, você é fisioterapeuta, mãe de duas, né? Duas meninas, duas mocinhas, né? Meninas não tem mais nenhuma, né? Já não são mais crianças. Não são crianças, você é fisioterapeuta, você passou um tempo por aqui, e agora você está empreendendo lá em Rondonópolis. E eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não te conhece. Vamos começar pelo Instituto, pelo menos um pouquinho, né? Como é que surgiu o Instituto Fernanda Landgraf? Ok. Nós estamos em Rondonópolis há 7 anos. O Instituto, na verdade, ele é fruto de toda uma dedicação durante muitos anos ao trabalho com a fisioterapia. O mais interessante é que nós não tínhamos assim, né, sonhado, né, não fazia parte assim de um sonho futuro. Nossa, quero ter uma clínica, quero ter um instituto, né? Na verdade, ele foi acontecendo. Ele foi se formatando e ele foi acontecendo. Então, eu trabalhei muitos anos como docente dentro da fisioterapia, me dediquei bastante a essa carreira de docente. Quando eu me via no futuro, eu sempre me via na área da educação. Era algo muito concreto para mim, né? Era algo muito importante e que me trouxe muito conhecimento, me abriu muitas portas, né? Sou muito grata. Eu sempre disse que a fisioterapia me deu uma segunda profissão, que era ser professora, né? Então, ela era muito mais do que eu esperava. Com os anos passando, com a educação, a gente foi conhecendo muitas pessoas e, associado à docência, nós sempre mantivemos os atendimentos, né? Até por uma prática clínica, era importante você ter essa clínica para levar para a sala de aula, para demonstrar para o seu aluno. Isso agregava muita experiência, né? Então, era muito gostoso, mas não era o foco principal. O foco principal era a docência. E quando a gente faz essa retrospectiva, que a gente fala, né, como que o tempo traz as pessoas, eu lembro que quando eu conheço a Juliana, né, desde 2010, quando eu fazia um tratamento terapêutico, né, psicoterapêutico, e ela era minha psicóloga. E eu lembro que numa das sessões, eu sempre falava do que eu fazia. E eu lembro de uma expressão assim nítida no rosto dela, quando eu falei que eu atendia um paciente. Daí, naquele dia, ela perguntou assim para mim, como é atender um paciente, né? Eu falei assim, é muito bom. Quando eu estou lá com o meu paciente, só está eu e ele, né? Eu mergulho, né, naquele atendimento, eu me entrego. Eu estou ali presente para poder ouvi-lo mesmo, ouvir o seu corpo, né? Direcionar o sentido da terapia que eu estou fazendo. Ela olhou para mim, deu uma levantadinha nessa sobrancelha dela. Quase nada expressiva. Quase nada expressiva.
Ela falou assim, opa, jeitinho, opa, nós temos algo diferente aí, né? Tudo bem, os anos se passaram, né? A minha vida continuou tocando, nós fomos embora de Primavera do Leste, tivemos a oportunidade de morar no interior de São Paulo. Quando nós estivemos no período lá em Assis, aí era mais próximo da capital, e as minhas filhas eram pequenas. Então, eu pude investir mais em métodos, mais em aprendizado de métodos voltados para o atendimento. Então, foi aonde eu busquei muitas ferramentas da terapia manual. Então, na época, eu lembro que eu estudei bastante. Continuei com a docência, concluí o meu mestrado, né, que eu tinha muito vontade de buscá-lo e conseguir concretizar, e os atendimentos foram acontecendo. Passou alguns anos, nós voltamos para Rondonópolis, nos mudamos para Rondonópolis, e foi do mesmo jeito, dando aula e atendendo, dando aula e atendendo. E a clientela no consultório foi aumentando. Foi aumentando e foram tomando cada vez mais espaço dentro da minha agenda. Então, assim, uma coisa que começou muito pequenininha, né? Eu lembro que nós morávamos numa casa e eu tinha um consultório na minha casa mesmo. E eu comecei a atender alguns conhecidos e um ia trazendo o outro, ia trazendo o outro, ia trazendo o outro. Construímos uma outra casa, tínhamos que mudar e o consultório tinha que sair dali. Então, dali ele foi para uma clínica. Certo? Então, nessa época, eu até dividia a sala com uma nutricionista. Eu atendia na parte da manhã, ela atendia na parte da tarde. E a agenda foi aumentando e foi tomando mais espaço. Ali já ficou o dia todo. De uma sala menor, a gente foi para uma sala maior, porque nós fomos acrescentando e agregando ferramentas e tratamentos e oferecendo mais para o nosso público. E faz 2 anos e meio que nós fomos para um espaço maior. Hoje nós temos algumas outras salas e nasceu o nosso instituto. Então, ele deixou de ser, né, só o consultório da Fernanda e passou a ser o Instituto Fernanda Landgraf. Um projeto muito engraçado, né? Eu adoro rever meus pacientes depois de um tempo. E eu falo que eu tenho, graças a Deus, eu tenho bastante pacientes que voltam um tempo depois já com as respostas daquilo que a gente só soltou, às vezes, no consultório, né, Fer? E eu não sei se eu traumatizo ou não meus pacientes com as minhas expressões, mas todos vocês falam das minhas expressões, né? Porque fica muito marcado. Fica muito marcado, né? E eu realmente, eu até falo, eu tento até segurar a língua um pouco, mas o rosto não tem como, as expressões, né? Não falha. E é muito gostoso isso, porque e eu quero até pegar esse ponto, porque às vezes, quantos pacientes vêm, né, Feira, assim, principalmente nós mulheres, né, nessa época de maternidade, de transição de carreira, acompanhar ou não o marido às vezes. Então, a gente tem uma parada ali tão grande que eu pego muitas pacientes nessa, o que eu vou fazer? Né? Porque é isso, era muito concreto para você a docência, tipo, comecei, vou terminar aqui, tá tudo certo. Tá okay. Não era uma demanda de incômodo, uma angústia, nada, não. Né? Mas, de repente, tinha algo ali, justamente nesse período transitório, né? E que, às vezes, a terapia ela tem muito isso. A gente acolhe alguma coisa ali, mas, em algum momento, aquilo lá vai germinar, vai vir. E é muito gostoso ver a tua história, porque é bem isso, né? Em algum momento, tudo aquilo que a gente trabalhou fez sentido e tinha ali uma cartinha na manga para você, né? Porque aí os filhos crescem, a gente vai estruturando as coisas, conhecimento nunca é demais, é o que você falou, né? Você foi em busca de conhecimento ainda, porque era o que você tinha acesso ali agora, né? Então tá, ali me favorece isso, vamos em busca. E eu acho que o Instituto hoje se beneficia muito. Hoje dessa trajetória de conhecimento, né? De todo esse contexto histórico. Até ontem foi bem engraçado. Eu atendi uma paciente e ela se encontra exatamente na fase que eu estava lá atrás. E ela ia viajar hoje, esse final de semana, e ela estava muito angustiada, porque era a primeira vez que ela ia sem os filhos. E ela, né, só de pensar na hipótese dela não estar com os filhos, ela já estava chorando, né? Ela, ai, você me desculpa, Fer, que eu estou chorando aqui. Eu falei assim, não, fica tranquila, não precisa, né? Aí eu contei um pouco disso para ela. Falei assim, olha, né, é importante você trabalhar isso, é importante que você tenha, né, ciência disso e que você se prepare para o momento que você não vai estar mais com eles, né? Hoje a minha filha mais velha já está há 2 anos fora, né? Daí ela falou assim, o que você fez? Eu falei assim, eu sempre estudei, sempre busquei. Então, por mais, às vezes eu fazia pouco, às vezes eu fazia mais, mas eu sempre estava fazendo. E eu tenho
clareza muito grande disso, que as informações foram se juntando e foram se concretizando e hoje tem, assim, algo muito especial em tudo isso. O que você fez foi que eu sempre oriento as pacientes, tenha uma vida preenchida, né? Não só por uma área da sua vida. A maternidade, ela não pode ser a única coisa que te preenche, né? Porque não vai dar para manter isso durante muito tempo, por mais né? que ela seja muito atrativa e te preencha muito. Porque as coisas não saem tão perfeitas e lineares como a gente quer na vida, né? E às vezes uma área não está legal, mas a outra te preenche. Eu falo, o trabalho, ele é muito acolhedor para nós, né? Porque ele pode ser uma válvula de escape, uma válvula de fuga, muitas vezes, mas é prazerosa, porque te dá uma identidade, esse contato com as pessoas, um reconhecimento. É muito gostoso, né? É muito bom. E eu fico muito feliz de ter podido contribuir de alguma forma. A gente nem imaginava, né, nem Fer? Imaginava. Mas nós estamos em 2024, Nossa, 2010, muito a tempo. gente nem acreditava que tudo isso pudesse acontecer. Nossa, eu era uma menina naquela época. 10 anos atrás, meu Deus do céu. Bom, hoje o Instituto, ele está maior, então, né? Antes era só você atendendo. E esse Instituto hoje ele está mais encorpadinho. Hoje, Sim. o que tem ali dentro do Instituto, além da firma? Hoje nós contamos com uma equipe, sou eu e mais 2 fisioterapeutas. As 2 trabalham com a parte de reabilitação funcional. Nós temos equipamentos e ferramentas de última geração que favorecem um processo de reabilitação funcional num tempo muito menor do que nós conseguíamos fazer há 10 anos atrás. Então, isso traz um resultado muito bom para o nosso paciente. Nós temos uma nutricionista que faz o acompanhamento nutricional, porque a gente inicia com o nosso paciente lá numa fase muito aguda, numa fase onde ele tem uma dor, onde ele tem um processo inflamatório, e muitas vezes se torna importante que ele mude os hábitos alimentares, né? Que a gente sabe que a alimentação hoje em dia é um fator determinante para os processos inflamatórios teciduais. E na estrutura, quando eu falo estrutura no osso, na cartilagem, no músculo, no tendão, não é diferente, tem a mesma influência. Então, se faz muito necessário o acompanhamento nutricional. E nós também temos uma educadora física, porque a partir do momento que o paciente já passou pela fase de reabilitação funcional, ele passa por um preparo de condicionamento físico para que daí ele toque a vida dele na academia, com o personal dele, jogando beach tênis que ele gosta, ou jogando tênis, ou atividade esportiva que ele tenha mais aptidão e também que ele tenha um bom desempenho dentro da sua atividade laboral. Então, hoje a gente consegue dar um acompanhamento completo para o nosso paciente, desde aquela fase aguda de muita dor até o seu restabelecimento completo, que a gente devolve ele, a gente fala que a gente devolve ele de novo para a sociedade, né? Reabilitado, né? Para que ele tenha a condição de ter boas capacidades funcionais e ter vida com qualidade, né? Vida sem dor, sem aquilo. Ai, travei. Ai, joguei ali, né? Ai, tive não estou conseguindo ir trabalhar. Não estou conseguindo trabalhar, fiquei muito tempo sentado, fiquei muito tempo em pé. Né? E a gente consegue trabalhar ali, nós conseguimos trabalhar com profissionais de diversas áreas. E é muito gratificante isso, a gente poder, né? A gente ouve dos relatos assim, hoje eu consegui visitar o meu cliente e consegui realmente fechar a venda que eu tinha que fazer. Há um outro que viaja muito. Nossa, Fer, viajei, nossa, não sei quantos km, cheguei inteiro. Então, isso é muito importante, é uma resposta muito importante para nós. É o feedback que a gente quer, na verdade. É o feedback que a gente busca, né? Hoje o Instituto ele atende um público-alvo específico. Então, quando você está falando dessas lesões, dessas dores, dessa fase aguda, é algo específico, um público-alvo, ou existe ali um leque de problemas que aí, quando a gente fala dessa estrutura, você já falou de peso, eu já fiquei pensando, nossa, tem um leque aí de hérnia de disco, joelho, que é sempre o nosso dodói ao joelho, né? Tornozelos, que a gente vê muitas pessoas com lesão. O que hoje é uma demanda, ou a demanda maior que o Instituto atende? Nós temos um leque grande, né? Uma variação grande de patologias que a gente atende, mas a coluna é sempre o carro-chefe, né? A demanda em relação às alterações, né? Até trouxe a nossa coluninha aqui para vocês poderem, né, visualizar. Ela é a demanda maior. Ela é o que nos traz muito mais pacientes. Até porque hoje, se você vê, aumentou muito
o número de pessoas que desenvolvem alterações nas estruturas da coluna vertebral. Há umas 2, 3 semanas atrás, teve até uma reportagem em algumas emissoras, onde trouxe, né, a notícia que a hérnia de disco foi o recorde de afastamento no ano de 2023. Olha. Certo? Antigamente, nós tínhamos um público mais velho, né, com uma idade um pouco mais avançada em relação às perturbações das hérnias de disco, mas hoje não. Hoje, assim, nos últimos 5 anos, isso já mudou muito o cenário. Então, eu tenho pacientes desde 12 anos de idade, que já têm protusões discais, a pacientes de 80 anos. Certo? E ali vai 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, aumentou muito realmente a demanda, a procura por tratamento para a coluna vertebral. E o que é um fator para desencadear esse problema de fator hérnia? Foi a mudança externa, né, de tudo que a gente realiza. Hoje, o impacto externo que nós temos sobre a nossa estrutura é muito diferente do que acontecia há 30 anos atrás. Então, a hérnia de disco, ela é uma patologia degenerativa. Ela acontece pela degeneração do disco. O que é isso? É o envelhecimento dele. Então, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai degenerar esse disco? Vai. Mas, esperado que isso seja lá nos seus 70, 80 anos, e a gente já sofra um pouquinho ali as debilidades funcionais em virtude da idade. O que acontece é que hoje essa demanda chega muito cedo, né? Depois da pandemia, mudou-se muitos hábitos, né? A tecnologia chegou e ficou, trouxe muito mais conforto, né? Nós temos uma vida, né, muito mais confortável, a posição sentada se assumiu com maior predominância durante o dia, né? Uma variação de postura acontece em poucas pessoas que têm essa variação. Muitas pessoas trabalham só sentado, só em pé. E isso traz uma sobrecarga mecânica muito importante para o disco, que acelera esse processo de degeneração dele. Pra você ter uma ideia, o disco começa a envelhecer em torno dos nossos 28 anos de idade. Nossa, muito jovem. Muito jovem. É uma das primeiras estruturas que começa o processo degenerativo, porque ele deixa de ter uma hidratação própria e acaba recebendo hidratação só dos tecidos circunvizinhos. Então, ele já começa o seu processo de envelhecimento. Com a demanda que nós temos hoje, acelerou ainda mais esse processo. A mudança dos hábitos posturais hoje é muito importante, né? Os smartphones, né? Na década de 90 eram os computadores. Todo mundo ficava ali, né? Sim. Paradinho em frente ao computador. Aí teve uma demanda grande de alterações e de adoecimento da estrutura dos braços, né? Nossa, foi um boom na década de 90, 2000. Hoje, né? Todo mundo a cervical, né? Muito mais projetados para frente, a gente fala que é uma projeção anterior. Se você olhar os adolescentes hoje em dia, é difícil você ver um que mantém a postura ereta, eles são todos projetados para anterior. A forma como as pessoas sentam, elas já não utilizam mais a estrutura correta de sentar. Vou mostrar aqui para vocês, né? Todo mundo senta, vou até ficar longe do microfone agora, mas todo mundo senta mais deitadinho. O quadril bem lá embaixo, bem baixo, bem redondinho, aquela posição que a gente senta no sofá mesmo, que é confortável. Só que antes a gente fazia isso meia horinha ali no sofá. E hoje em dia as pessoas trabalham 10 horas frente nesse posicionamento. Ô, Fer, você acredita? Eu estava na academia, eu sou a psicóloga chata, né? Que manda todo mundo malhar, Sim. né? Vão malhar. Faz parte do contrato da terapia fazer alguma atividade física, né? De preferência a musculação. Lógico que nem todo mundo gosta da musculação, só que a gente sabe até nas pesquisas hoje relacionadas à saúde mental da importância da musculação. Não é sobre o corpo, é sobre o cérebro mesmo, né? As pessoas não têm noção para a gente poder fazer um treino de musculação, o quanto a gente exige essa parte neurocognitiva, né? E outro dia eu estava lá na academia reparando na esteira ou na escada, tá todo mundo com o celular. E na escada, muitas vezes, a pessoa nem ativa a musculatura do quadril, porque ela está apoiada, segurando o celular para ela poder fazer a escada, né? E te chamou a atenção a musculatura do quadril, mas ela nem ativou a musculatura da coluna. Nada ali, para né? estabilizar essa coluna, porque já é um exercício de fortalecimento.
ela não conseguiu ativar essa musculatura para cumprir o exercício proposto. Sim. Se você olhar, é todo mundo projetado para frente hoje. Essa demanda, essa mudança, e que ninguém se linkou muito para isso. Porque quando se fala em postura, acho que é estética. Né? Nossa, postura bonita é estética. Não, postura... Relaciona até, às vezes, uma coisa mais arrogante, né? A pessoa está muito empinada, nariz né? em pé, né? Postura tem a ver com mecânica. Mecânica tem que a ver com qualidade do movimento que você realiza. Eu dou um exemplo muito simples para os meus pacientes. Às vezes eles estão deitados comigo, eles estão na maca deitados, eu falo assim, olha para aquela porta. Se aquele parafusinho lá estiver fora dali, que a porta vai fazer? Quenque, 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 ela vai subir e vai descer. É a mesma coisa o seu ombro. Se ele não estiver na posição ideal para fazer o movimento, você coloca aquela mecânica em sofrimento. É aquela dobradiçazinha ali, aquilo ali, só que aquilo ali é muito mais simples, né? A gente quebrou, você vai lá e troca. E no seu corpo não funciona muitas vezes assim. não vai ter essa oportunidade, né? Infelizmente. As próteses e as órteses já melhoraram muito, mas não está nesse nível, não né? Não está nesse nível, não é tudo isso. Então, hoje, é essa demanda externa, essa mudança, né? Eu vejo assim que as pessoas se preocupam muito com a alimentação hoje. Então, elas deveriam se preocupar, sim, com as alimentações e as suplementações, né? Mas ter o mesmo nível de preocupação com a sua estrutura, com a forma como se movimenta, a forma como se comporta durante o trabalho, a forma como descansa, a forma como faz o exercício na academia, né? A gente falou um pouquinho da musculação, nem todo mundo gosta, mas eu sempre falo, é um mal necessário. Sim. Porque sem músculo, o osso não se movimenta. Quem alavanca o osso é o músculo. Então, a partir de 30 anos, você começa a ter uma redução da massa muscular. E para você ficar em pé, você vai precisar do músculo. E essa consciência, na verdade, que a gente tem uma ilusão de que a gente é jovem durante muito tempo. Né? Mas a gente só está envelhecendo. A partir do momento que a gente nasceu ali. E aí, quando você fala desse jovem de 28 anos aí, que às vezes está no auge, né? Hormonal, está malhando, tudo. Só que se ele não tiver um cuidado, ele é um jovem, né, cronologicamente um jovem, mas com um corpo, uma estrutura óssea de um idoso, muitas vezes, né? Muitas vezes. E às vezes eu atendo muitos idosos com uma estrutura óssea muito melhor, com mais qualidade do que o jovem de 28 anos. Pois é, e as pessoas às vezes só focadas. Eu sempre falo, a estética, o corpo bonito, ele é uma consequência. Se você malhar 1 ano, 2, 3, 4, ele vai vir, ele vai aparecer. Né? Vai aparecer. Só que o benefício maior é esse bem-estar mesmo, né? De você levantar e não ter dor, de você... Uma vez eu brinquei, né? É gostoso você espreguiçar de manhã e não ter cãibra, porque às vezes você vai espreguiçar de manhã, se você não está bem, você tem cãibra. Isso é um alerta, né, Fer? Gostoso é você viajar e poder caminhar tudo que você tem que caminhar naquela viagem que muitas vezes você sonhou a vida inteira. Carregar as malas sem precisar de apoio. Carregar as malas sem pedir apoio, dormir bem, descansar, acordar bem, virar na cama e não sentir dor, porque é uma queixa. Nossa, Fer, eu viro, né? E já dói, né? Eu levanto assim e já sinto que está doendo. E as pessoas acostumam com a dor. E, na verdade, a dor é um alerta. É o seu corpo falando, olha, né? Dá uma olhadinha para mim aqui, porque não tá legal. É a manutençãozinha. Dá uma manutenção. Dá uma manutenção para mim. A palavra manutenção, até utilizo bastante ela. Revisão do carro, todo mundo marca. Sim. Todo mundo faz. Uma vez no ano, o carro vai para revisão. E você, quando você para você fazer a sua revisão? Eu sempre falo, é por isso que as dores são incapacitantes, muitas vezes, né? Se ela não te incapacitar, você não para olhar aquilo ali. Ela é uma comunicação. É uma comunicação. A hérnia de disco, ela tem tratamento somente ou ela tem cura? Esse jovem, um jovem de 20, 30 anos aí, que talvez quem estiver nos escutando fala, meu Deus, agora eu tô com medo. Tem tratamento ou tem cura? O que assusta nas hérnias de disco são as cirurgias, né? Todo mundo acha que porque tem uma hérnia de disco, ela tem que submeter a um processo cirúrgico. E, na verdade, é o contrário, né? 60% a 80% das hérnias não são cirúrgicas. Elas só são cirúrgicas quando realmente você não tem um sucesso dentro da terapia conservadora. E hoje a gente consegue, através de ferramentas, de métodos avançados, proporcionar uma melhora muito efetiva para o nosso paciente.
Hoje a gente tem um programa, né, que a gente fala que é prevenção à cirurgia de coluna para aquele paciente que já chega, ou com uma protusão num nível mais alto, ou até uma hérnia extrusa, e que ele já passou por 5 médicos e os 5 já falaram para ele que tem que fazer cirurgia. E acontece que a pessoa chega com muito medo. Nossa, vou fazer uma cirurgia na minha coluna, como é que vai ser isso depois? Porque coluna se remete a não andar mais. Aí, quando fala essa palavrinha, a pessoa fica muito assustada. Não, mas hoje em dia os tratamentos oferecem recursos que têm muito sucesso. A maioria dos pacientes difíceis que vão para a cirurgia. Certo? Então, hoje, no nosso instituto, nós temos esse programa, né, de reabilitação, né, para o paciente, de preventivo à cirurgia. Hoje nós chamamos isso de terapia manual funcional, onde o paciente, né, na fase aguda, ele passa por processos, né, anti-inflamatórios, analgésicos, para a gente reduzir aquele quadro álgico, reduzir aquela inflamação que acontece ali no lugar da protusão. Quando a gente fala ali de lombar, é normal que o paciente tenha a dor irradiada para as pernas, né? E, posteriormente a essa fase aguda, a gente trata no nosso paciente o que a gente chama de retração neural. Acontece muitas vezes do paciente já chegar numa fase mais crônica, Ju, e ele não tem a dor aguda, mas ele tem aquela dor da retração neural, que é aquela dor que irradia para a perna. E muitas vezes ele não entende, porque ele teve um problema na coluna e por que dói a perna? O problema está na perna e não na coluna, né? Porque, na verdade, a raiz nervosa, ela sai da coluna e ela desce para a perna. Aquele processo inflamatório que aconteceu ali naquela vértebra faz uma retração dessa raiz. E toda vez que você estica ela vai doer. Vai doer, ela puxa de volta. E a gente faz todo um restabelecimento funcional desse paciente, né? Não só da raiz, mas de todo o membro, para que ele tenha, né, qualidade de contração boa, qualidade de alongamento bom, porque senão toda vez que ele se espreguiça, ele tem cãibra. O que é a cãibra? É a raiz nervosa descarregando um estímulo elétrico ali. Todo encurtadinho, que ele não funciona bem. Então, a gente consegue restabelecer, sim, funcionalmente esse paciente através de técnicas de terapia manual, através de técnicas mecânicas. Aí nós temos o nosso instituto, a nossa área, o nosso estúdio de reabilitação, nós temos todos os aparelhos que tem dentro de uma academia. Então, tem a escada, que é o terror do pessoal. Eu tem adoro bicicleta, tem escada, tem a esteira, né? Trabalhamos muito o fortalecimento dos membros inferiores para restabelecer funcionalmente e devolver ele lá para suas atividades em plenas condições. Então, hoje a gente consegue fazer todo esse acompanhamento do nosso paciente. E que pode evitar as tão temidas cirurgias lá na frente, então, né? Pode evitar as tão temidas cirurgias. Até porque as pesquisas sempre apontam. A pessoa que submeteu a uma cirurgia de coluna, ela nunca vai ficar em uma só. Vai ser 1, 2, 3. E isso vai piorando cada vez mais a condição daquele tecido que foi submetido à cirurgia. Ele vai ficando mais sensível, mais aderido, vai criando fibrose e tudo isso vai restringindo ainda mais a sua função. Esses problemas relacionados à coluna, desde a hérnia de disco, ou os desgastes, né, às vezes desgaste ósseo, eles têm a ver com genética também ou não? Tem esse pezinho ali na família? Tem uma condição genética, mas que eu falo que a gente não precisa assumir as nossas heranças negativas. A gente pode rejeitar. Pode rejeitar, né? Com o quê? Com programas adequados. Identificar isso é importante, certo? Identificar isso é importante. Até esses dias eu fiz um postzinho e eu falava assim, cuidando da artrose que mamãe me deixou, né? Então, assim, eu sei que eu venho de uma família em que todos têm processo de artrose. Ou seja, é um tecido que tem uma necessidade diferenciada. Ele tem um cuidado maior. Então, isso é autoconhecimento. Eu já sei que tem uma debilidade naquele tecido e que funcionalmente ele vai sentir mais que o outro. Então, eu já tenho práticas de alongamento, de pilates, do fortalecimento da musculação, né? Faço minhas fisioterapias, meu RPG. Mantenho o peso adequado. Então, tem sim a questão genética, e que a gente leva muito em consideração na hora que a gente elabora aquele protocolo de atendimento para o paciente.
certo? Mas a gente cria ali porcentagens mesmo e mostra para ele, olha, né? Então, você tem essa genética? Tem. Mas você está acima do peso, né? Você consome muito determinado tipo de alimento, o seu trabalho te exige isso, você tem poucas horas de sono, né? Vamos rever, de repente, a forma como faz a atividade física, porque muitas vezes também comete o excesso, o que a gente vê acontecendo com bastante frequência hoje em dia. Não é só a falta da atividade, mas também o excesso dela, né? E ter todo um equilíbrio entre o que se realiza, né? Isso é tudo muito importante. Então, na hora que você faz a avaliação do seu paciente, a gente pondera todas essas porcentagens para ele e vai educando e vai mostrando mesmo, para que ele se torne, tenha um autoconhecimento da sua estrutura. Porque se a gente tem tantos fatores externos hoje, né? Tecnologia, peso, alimentação, a genética ela acaba ficando tipo 10% ali muitas vezes, muitas né? Desse contexto, né? Muitas vezes. Às vezes você pega assim, família, né? É muito comum lá no nosso instituto que a gente atenda a família inteira, né? Então você pega... Vem a árvore genealógica junto, vem né? junto. Aí você pega, de repente, 3 irmãs, que uma buscou hábitos diferentes para a vida, ela contornou. Ela não assumiu aquela genética que foi. Consegue reverter aquilo ali. A gente sabe, deixa claro, que é um tecido com uma debilidade um pouquinho maior, mas que nós estamos tendo a mesma debilidade que ele tem, o olhar especial que nós estamos tendo para ele. Antigamente tinha um mito, né, de quem tinha hernia de disco não podia fazer atividade física. nem impacto, né? Então não pode correr, não pode isso. Isso é um mito mesmo? Já caiu por terra? Já caiu por terra. Tanto que a gente tem pesquisas que mostram que, por exemplo, a corrida fortalece o disco, né? Então, a gente já tem muitos estudos que apontam sobre essas questões. O que acontece hoje em dia, às vezes, é uma generalização, né? Então, se você tem hernia de disco, você não pode ficar parado, né? Não. Tem os momentos certos de você fazer tudo e a forma adequada de você fazer tudo. Quando o meu paciente se reabilita, né, ele passou já pelo processo de dor, pelas limitações funcionais, ele já está ok. Ele fala para mim, Fernanda, ele fica até com medo de sair dali, né? E agora? Você tem que me orientar tudo que eu posso. Eu falei, não, você pode fazer tudo. Os mesmos cuidados que você tem, outra pessoa que não tem hernia de disco tem que ter. Você só aprende, o diferencial é que agora você aprendeu a cuidar do seu disco, certo? Então, você vai pensar no tanto de peso que você vai buscar, né? Até no dia a dia, não só na academia. Sim. Você vai pensar a forma como você senta, você vai saber que você tem que ter um horário para descansar mesmo, para repousar, que as horas de sono são importantes, que a alimentação é importante. Tá? Então, esse mito caiu, porque antes não mexia, né? E acho que até acelerava o processo, né? Acelerava, porque degenerava ainda mais, né? Porque as cargas que são impostas para o disco são importantes para o fortalecimento dele, visto que ele é hidratado com líquido. Isso inclui também o povo que não gosta de beber água? Se você não bebe água, além de pedra no rim, pode prejudicar o disco da coluna também? Sim, porque o disco ele se hidrata com água. Tanto que, se vocês perceberem e prestar atenção, a gente acorda numa medida e dorme com outra, né? Porque a gente tem a gravidade acima da nossa cabeça. Vai tudo se achatando. A gente vai se achatando. Aí, aquele período que você dorme, ele se hidrata. E da onde que vem? Ele expande. Da onde que vem a hidratação? Tem que chegar água para os tecidos para que eles se hidratem. Não é pouca coisa, né? Não. Ali no Instituto, essa parte dessas orientações, dos exercícios físicos, é só para quem está sendo reabilitado, ou vamos supor, não, eu quero fazer uma atividade mais orientada, né? Mais como preventiva mesmo. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Nós temos uma educadora física, né, que compõe a nossa equipe e que ela faz para isso mesmo, né? Que acontece muito também assim, Ju. Às vezes a pessoa ela quer ir para a academia, mas antes ela passa com a gente. Então, ela faz um período de atividade, né? Ela trabalha essa questão da propriocepção corporal dela, dentro de exercícios mesmo. Ali as meninas fazem, né? Correção do posicionamento do pé, do joelho, do quadril. Dá esse feedback para eles, né? De que se ele está na escada, por exemplo prático aqui, fazendo a escada, né? Que é a tortura de todo mundo. Mas se você está muito flexionado anteriormente, você não está fortalecendo nada. Você vai sofrer ali e só está desgastando ainda mais o seu disco.
certo? Então, elas fazem toda essa educação. E daí, agora sim, né? Agora você vai, né? Nós podemos passar você para frente. Né? Eles ficam com medo, mas eu não vou saber o que é certo, o que é errado. Não, né? Você já conheceu, você já sabe como é que é. Então, agora você pode ir. Nossa, que legal, né? Não quer vir abrir um Instituto Landgraf, a filial aqui em Primavera? Vamos expandir isso aí, né, Vamos expandir, porque a gente ama a Primavera, né? Eu falo que essa parte da reabilitação, eu sou apaixonada por essas técnicas manuais aí. Eu gosto de tudo. Eu falo que o meu martelinho de ouro, uma vez por mês. Tem que ir no martelinho Tem que ir no martelinho de ouro. Até por conta mesmo. disso, eu passo 10 horas do meu dia sentada, né? E é uma coisa impressionante, porque essa consciência corporal. Eu lembro uma vez que eu troquei a minha cadeira e eu não me adequei. Eu sentei na loja, achei uma maravilha. Ai, que gostoso. Mas ela me deixava nessa postura largada, né? Então, assim, eu lembro que aí eu tive uma inflamação no externo, mas era por conta dessa postura da lombar. Bem coisa de paciente, né? Mas tá doendo aqui, o que eu vou ter que tratar da lombar, né? Mas para essa estrutura da coluna, né? Uma troca de poltrona que eu fiz do consultório, né? Exatamente, que durou pouco tempo dentro do consultório. Eu fui lá e troquei ela. Porque, às vezes, o confortável, ele é cômodo, mas ele não é confortável. Ele vai gerar problemas ali, né? Ele não causa uma adequação da estrutura. E aí eu percebo muito isso. Vai chegando ali dia 20, dia 25, eu já tenho minha sessão marcada. E as técnicas manuais são legais, é muito gostoso. Não sei se é porque é desse contato humano que a gente tem, né? Mas é como se você realmente reorganizasse ali tudo, né? Desde a cavidade do crânio até a sola do pé, né? Mas, na verdade, é isso mesmo que acontece, é uma reorganização. O diferencial das técnicas manuais, Ju, é exatamente isso. Ele dá condição para que a gente trabalhe desde o tecido mais profundo ao tecido mais superficial. Quando o paciente ele já é adepto, ele recebe essas técnicas, ele cria essa consciência que ele mesmo percebe. Nossa, mudou aqui. Nossa, soltou ali. Então, ele vai experimentando sensações que antes ele não tinha tido. Porque antigamente eu chegava lá, tá doendo tudo. Não, agora eu sei o que tá doendo, exatamente, né? Aonde está doendo. E eles ficam PhD, né? O paciente fica PhD, ele já chega, né? Olha, eu acho que eu rodei um pouquinho assim, então deu uma comprimidinha, né? Tracionou aqui. E a sensação de bem-estar é muito imediata nessa técnica manual. Vocês estralaram, puxaram, esticou ali, tá ótimo, né? A sensação é imediata. É mesmo, muito gostoso. É algo muito gratificante de se realizar, sabe? É algo muito... traz muita informação. É um contato que você tem com o outro ali que é muito grande e é muito gratificante. Acho que a palavra gratificante, ela embanha, assim, nos nossos dias, ela está presente toda hora, porque é o sentimento que a gente tem, não só do paciente. Às vezes eu falo, paciente, você fica quietinho aí, que agora eu estou aqui com o seu tecido, e ele mesmo me responde, sabe? Essa devolutiva é muito gostosa, né? Não tem como. E aí, por isso que foi tão gostoso há 10 anos atrás perceber isso em você, né? Viu? E algo assim que, às vezes, eu não tinha noção do que eu estava, do que eu fazia naquele momento, né? Sim. Mas que realmente era verdadeiro. Valeu a pena trocar a docência pela... Muito, Ju. A gente continua um pouquinho com a docência hoje, com os cursos. A gente tem um desafio aí para 2024, né? O nosso instituto também, esse ano, vem com os cursos, né? Com a parte educacional. Até porque, eu falo assim, que isso que a gente realiza é tão importante que não pode ficar só com a gente. Sim. Entendeu? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar. Os meus pacientes falam, nossa, precisava de 10 Fernandas, né? Eu falei assim, a gente ainda tem essa missão de formar essas 10 Fernandas para que fique, né? Porque eu acho que o que é bom tem que ser passado, o que é bom tem que ser compartilhado. E hoje, se você pensar nessa questão, você acabou empreendendo, né? Você ficou você estava num lugarzinho cômodo também. Muito! Juro pra você que no final do dia eu penso, meu Deus, era mais, não sei, devia voltar pro meu lugarzinho. Será que eu vou ficar nisso mesmo, né? Quais são os maiores desafios de você ter empreendido? Os desafios são grandes, Ju. Aumenta muito, né?
um leque de informações que você tem que dar conta, né? A parte financeira, a parte de gestão de equipe, a parte de clientes, né? A partir do momento que você coloca mais pessoas trabalhando com você e você tem um perfil e você acaba atraindo determinados tipos de pessoas e você tem uma equipe que tem que falar na mesma língua, tem que respirar no mesmo ritmo, né? Você tem que, além de estar ali com o seu paciente, você tem que fazer a gestão de tudo isso. Hoje, a parte tecnológica e digital exige bastante, né? Então, é até uma confidência entre... que eu atendo muitos profissionais da saúde, muito médico, muito dentista, muita psicóloga, né? Veterinários, e todo mundo da área da saúde, nós não fomos preparados para isso. Falei semana passada, veio uma consultora financeira, eu falei, nós somos analfabetos funcionais nessa área. A gente só que sabe atender. Só atender. Então, financeiro para nós é um desafio, a parte de marketing para nós é um desafio. Então, você tem que sair dali e aprender tudo de novo. É um desconforto para nós, né? É um desconforto, assim, total, sabe? É tão óbvio, algumas pessoas falam assim, mas eu não sei sobre isso, né? Como é que o dinheiro daqui vai para onde mesmo, Eu falo assim, quando eu converso com o contador, eu sou uma analfabeta. Eu falo assim, peraí, para. Me explica direito, porque eu não tô entendendo nada que você tá me falando. Entendeu? Então, eu acho que o desafio é você sair da área onde você tem um domínio de conhecimento e que te coloca numa zona de conforto gostosa, que ao mesmo tempo te motiva para você buscar mais, mas você tem que buscar muitas outras coisas juntas. Tá? Eu compartilho desse mesmo sentimento, Fer, se isso te conforta ou não, né? Isso já. Porque é um desafio mesmo, né? É um desafio, que tem dias que você sai assim, as pessoas, você chega em casa com essas preocupações. Assim. E eu falo que quem olha pra gente fala, nossa, que plena, né? Por dentro a gente tá parecendo um tsunami ali, né? Foi até engraçado que hoje de manhã eu atendi um paciente às 6h, né? Para poder vir para cá, e eu tive que adiantar alguns pacientes. E daí ele estava super inquieto na maca, né? Eu falei assim, hoje não conseguiu dormir, né? Tô com a minha cabeça muito agitada. Ele falou, né? Tô pensando aqui, pensando ali. Eu falei assim, eu entendo. Tamo junto, né? Tamo junto. Tem dia que eu tô com a minha cabeça ali, aqui. E o corpo responde a tudo isso, não tem como, né? O corpo responde a tudo isso. Por isso a importância da gente estar buscando os tratamentos. Eu falo que eu, sem as minhas físios, eu acho que eu tenho 3. Eu adoro também. Eu falo, nossa, e eu sou apaixonada com todas essas técnicas aí. Eu gosto, eu vou mesmo, porque realmente... E o exercício físico, ele acaba virando uma válvula de escape para essa redução de estresse, né? Eu falo... Produz muitas substâncias boas. Ninguém tem vontade de ir, a gente tem o prazer depois, né? E a vontade vai vindo com o tempo. Então, meus pacientes falam, mas eu não sei como é que eu vou. Vai chateada, vai falando mal de mim, vai lá bufando, vai só porque eu tô mandando você ir. Mas vai chegar um momento que essa chavinha vai virar, né? E geralmente vira mesmo. Aí elas voltam, ainda bem que eu comecei, ainda bem que dei início, né? A saúde melhora muito, né? A autoestima eleva, não tem como, né? Melhora tudo. Tudo mesmo. Se a gente a nossa geração está chegando aí aos 80, 85, 90 anos, a gente tem que pensar como a gente quer chegar lá, né? E falar dos 80, 85, 90 anos nos remete muito a ficar de pé. E é uma coisa que a gente trabalha bastante com os nossos pacientes, é o fortalecimento dos membros inferiores. A gente sabe que os movimentos de membros inferiores estão muito relacionados à prevenção de doenças demenciais, né? E é o mal do século. É para onde nós estamos caminhando, é para onde está apontando, porque a demanda cognitiva hoje é muito grande, né? Lógico que vai levar a uma exaustão maior desse tecido. Uma forma de prevenir tudo isso são os exercícios. E sempre tenha, na sua semana, horas mais voltadas para as atividades de membros inferiores. Além de ter essa prevenção cognitiva, você também tem a manutenção do que vai te deixar em pé. Olha. Né? Porque a velhice ela leva à redução da funcionalidade. Sim. E o ficar em pé é uma delas. Né? E ficar em pé é liberdade. Né? É autonomia. É autonomia.
Então, é uma coisa que a gente trabalha e que a gente deixa muito claro para eles, né? Falou assim, olha ali, né, na nossa estrutura, a gente tem lá 6 ferramentas que fortalecem membros inferiores. Não é à toa, elas estão aqui de propósito, porque a gente está buscando isso, porque tem um processo preventivo que está acontecendo. Trata de caminhar, agachar, subir escada. Isso aí. Né? Subir no banquinho para limpar o armário. Ser funcional. Quanto mais se manter funcional, melhor para a sua estrutura. Muito. Sem exageros, mas com funcionalidade. Sem ficar bitolado. É isso aí. Hoje o Instituto está localizado aonde ali em Rondonópolis? Ele está localizado ali na Vila Aurora. Nós estamos no piso superior de um prédio, né? O nome do prédio é a Multilucro, e nós estamos no piso superior. Nós ocupamos ali 2 salas. Tem rede social, se alguém quiser entrar, se alguém quiser entrar, né? Fernanda Landgraf Instituto, segue a gente no Instagram, tá? Pode entrar lá, tem um linkzinho que já cai direto no nosso contato, só para agendar a sua consulta. Aquela perguntinha fatal, precisa de encaminhamento médico, doutora Fernanda? Não precisa. Na verdade, 95% dos nossos pacientes não vão por pedidos, né, do colega médico. É até o contrário, às vezes quando a gente precisa de uma avaliação, a gente encaminha, porque a gente precisa ali de um respaldo, de algum exame muito específico, né? Mas não precisa. Pode ir reto e direto. Pode ir reto e direto, que nós estamos lá esperando. Fer, eu amei te ver. Ai, muito bom, Ju. Apesar de calcular 10 anos atrás aí, meu Deus do céu, né? Muito tempo. Como passou rápido, mas muito bom te ver bem, né? Obrigada. Crescendo. Eu espero que o Instituto seja um sucesso. Eu em breve vou em Rondonópolis, vou querer ir lá te ver, te visitar, Ju, tomar um café. Será muito bem recebida. Já leva a sua roupinha que você já aproveita, ótimo. Já está convidada para fazer sua atividade o dia que você estiver lá no Instituto. Alguém vai me estralar lá? Bom, eu mesmo vou te estralar, fica tranquila. Eu vou lá mesmo te visitar, viu? E fica o canal aberto para a gente poder, cada vez que você tiver uma novidade, você voltar aqui. Eu sei que tem muito paciente daqui também que acaba procurando tratamento em Rondonópolis, né? Então a gente está muito pertinho, então é um recurso maior, né, para os que estão aqui. E eu espero realmente que as tuas informações cheguem e esse povo comece a malhar e a se cuidar, né? Com certeza, Ju, assim a gente também espera. Eu também espero. Muito obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. A gente adora vir em primavera. Às vezes, quando eu falo de primavera, meus pacientes falam assim, olha, não vai mudar para primavera não, hein, Fernanda? Não, aquela rixa entre Rondonópolis e primavera, né? Mas foi uma oportunidade ótima. Agradeço a oportunidade e muito, muito sucesso para vocês. Eu que fiquei muito feliz de te receber. Primavera está de portas abertas sempre, obrigada. Viu? Bom, este foi mais um episódio. Hoje recebi Fernanda Landgraf, essa fisioterapeuta cheia de conhecimento, proprietária do Instituto Fernanda Landgraf em Rondonópolis. Se você ficou curioso, satisfeito, se essas informações foram úteis para você, lembre-se de você se inscrever no nosso canal e compartilhar com todo mundo. Até o próximo episódio.